Olá, tudo bem? Meu nome é Zenaide da Luz e nessa tarde eu sou encarregada do estudo da tarde. O Portal da Redenção vai estar iniciando nesse ano de 2020 o estudo dos orixás vistos e cultuados na Umbanda Sagrada. Mas para que a gente possa iniciar esses temas, hoje eu vou estar comentando o que é Umbanda Sagrada, tendo em vista que, como será publicado na internet, muitas pessoas podem ter acesso a esse vídeo e não ter nenhum conhecimento do que trata a Umbanda Sagrada. Muitas vezes podendo ter aquelas ideias preconcebidas que muitas religiões colocam seus fiéis por aí. Então hoje nós vamos descobrir de fato o que é Umbanda Sagrada. Vamos lá? Muito bem, vamos começar entendendo como surge a Umbanda no Brasil. Vamos conhecer a história do caboclo das sete encruzilhadas que nos trouxe essa vertente religiosa. Nós estamos no ano de 1908 e um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos, se preparava para ir fazer o serviço militar na Marinha. Só que naquele ano ele fica muito doente, ele cai de cama, fica inclusive paralisado na cama e é impedido de ir prestar o serviço militar. Então, vai passar por uma junta de médicos, vários médicos, psiquiatras, psicólogos, vai olhar o jovem, mas ninguém consegue explicar o que se passava, por que ele estava daquela forma. Ele era de uma família extremamente católica, tinha dois tios padres que tentam, inclusive, o exorcismo e nada resolve. Então, esse jovem, no meio do mês de novembro, mais ou menos, na metade do mês de novembro, ele acorda um dia e fala para os pais: amanhã pela manhã eu amanhecerei curado. E realmente, na manhã seguinte, ele amanhece curado, como se nada tivesse ocorrido, ele se levanta da cama, e aí os pais ficam apavorados, porque como assim, como o que estava acontecendo? Ninguém conseguia entender, nem a religião que eles conheciam e professavam, e nem os médicos. E então um vizinho fala para os pais: por que vocês não o levam na Federação Espírita de Niterói para passar por um tratamento? Quem sabe isso resolve. Os pais, então, levam ele no dia seguinte na Federação Espírita, era no dia 15 de novembro de 1908, e lá chegando, um ambiente totalmente estranho para a família, que não tinha nenhum contato com o espiritismo. Eles se sentam num banco aguardando o tratamento, enquanto os médios e os dirigentes estão numa mesa sentados em círculo ali. E aí começam as manifestações de espíritos e vários caboclos, vários índios, vários pretos velhos começam a se manifestar naquele ambiente. E os dirigentes e doutrinadores mandando aquele pessoal sair, que eles não poderiam ficar ali, que eles não tinham nada para ensinar para eles, que eles não precisavam ficar naquela formato de índio, de preto velho, porque eles já estavam no mundo espiritual, que eles tinham que sair daquela ideia, porque a escravidão já tinha acabado, etc, etc, etc. E o Zélio era um garoto de 17 anos, sem nenhum conhecimento de nada daquilo, nunca tinha estado num ambiente daquele, de origem extremamente católica. Ele se levanta tomado por uma força muito grande. Ele diz: aqui está faltando algo. Levanta e vai lá no jardim, colhe uma rosa, volta, coloca num jarro sobre a mesa. E aí começa a questionar os dirigentes: mas por que que vocês não permitem que os pretos velhos incorporam? Por que que vocês não permitem, né, que os índios, os espíritos dos índios também se manifestem? Aí os dirigentes tentam explicar, ficam muito incomodados. Primeiro porque eu não podia nem ter saído de dentro da reunião sem permissão, sem ter acabado o trabalho.
Segundo, porque ele está questionando a doutrinação que estava sendo feita. E aí aquilo gera um mal-estar muito grande. Eles, quem é você? Quem está falando? E aí ele diz se chamar Caboclo das Sete Encruzilhadas. Após isso, ele vai questionando, os dirigentes tentam explicar que aqueles índios não precisam vestir mais roupa de índio, que os pretos não precisam mais vestir roupa de preto velho, etc, etc. E aí o jovem, tá, nessa situação, um vidente que estava ali na reunião, diz o seguinte: por que você se dá o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas se eu vejo no seu campo mental que você, na verdade, tem vestes clericais? E ele responde: porque eu, em outras existências, eu fui um jesuíta. Eu morri em Portugal, martirizado em Portugal. E aí, o meu nome era Gabriel Malagrida. Mas hoje eu prefiro me identificar como Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois foi a minha última existência no Brasil, eu usei a pele do índio, e etc. E aí os dirigentes ainda continuam naquela coisa que não precisava daquilo, que eles podiam evoluir, que não precisava ficar naquele negócio, e ele fala para os dirigentes: se nós não somos bem-vindos aqui, nós iremos embora, mas amanhã eu irei inaugurar um ritual, um culto na casa do meu cavalo. E lá nós teremos o culto aberto para todos os espíritos que queiram praticar a caridade. Sejam eles pretos e velhos, sejam eles índios, sejam eles caboclos. Todos serão bem-vindos para trabalhar em nome da caridade. E dito isso, o dirigente questiona ele: mas você acha que alguém vai nesse culto? E ele responde: sim, as colinas de Niterói divulgarão o nosso trabalho. E de fato, no dia seguinte, 16 de novembro, é uma data da proclamação da República do Brasil, né, o dia anterior, a casa estava todo mundo em pânico, o Zélio em pânico, porque como que ele ia montar um culto? Como que um garoto de 17 anos ia tocar um culto? Como que ele tinha tido coragem de falar aquilo para aqueles senhores austeros que estavam ali na frente dele no dia anterior? A família toda em pânico, sem saber o que fazer, ou como fazer. E aí, quando vai chegando 8 horas, aqueles dirigentes descem para Niterói, lá para a casa dele, justamente para acompanhar o que ia acontecer. E aí ele se manifesta quando dá 8 horas em ponto, ele se manifesta, ele diz que o ritual se chamaria a Umbanda ou Alabanda, ou seja, alguém grafou, escreveu Umbanda e ficou Umbanda até hoje. E aí ele incorpora, faz vários tratamentos. Esse caboclo ele fez paralíticos andarem, ele fazia curas milagrosas mesmo. E na sequência desse trabalho ele dita o ritual como deveria ser conduzido, que as pessoas, os médiuns, deveriam usar branco, que eles estariam incorporados para a prática da caridade, etc. Ele explica mais ou menos como funcionaria o ritual. Depois, em seguida, vem um preto velho, se manifesta também, e a partir daí está fundada a Umbanda no Brasil, né? Alicerçada, surgida dentro de um centro espírita. E foi assim que tudo começou para nós umbandistas. Bom, depois de quase 100 anos da fundação da Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, nós tivemos uma difusão muito grande do culto por todo o Brasil. Essa foto é uma foto rara, uma foto antiga. O Zélio está lá no fundo, já um senhor, os médiuns da sua casa, né?
fazendo uma reunião. E lá no fundo nós temos uma foto do Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aqui, com o passar do tempo, foram criando várias ramificações da Umbanda, né? E aí surgiu vários tipos de Umbanda, como tem vários tipos de igrejas católicas, uns são marianos, outros não, né? Cultuam Francisco de Assis, outros são Benedito, etc. Ou as ramificações evangélicas também, cada esquina tem uma igreja com uma doutrina diferenciada da outra, né? Acredita em algumas coisas. Então, com a Umbanda também aconteceu isso e surgiu vários tipos de Umbanda a partir daí. Mas sempre lembrando que Umbanda, ela nasce com Zélio Fernandino de Moraes. Isso não quer dizer que o culto africanista já existia antes, com certeza, e depois vai ter uma mistura, né, com a Umbanda fundada ali, vai ter a leitura dos orixás, então acaba misturando as coisas, fazendo uma costura, mas na verdade cada vertente é uma. E aí com o Zélio é considerado aqueles que seguem o culto que ele implantou, é chamado de Umbanda tradicional ou Umbanda de mesa branca. É a vertente, então, fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e por Padre Antônio e Orixá Malê, através do Zélio Fernandino de Moraes. A gente pode encontrar também a chamada Umbanda kardecista ou Umbanda de mesa branca. É a vertente com forte influência do espiritismo, geralmente praticada em centros espíritas que passaram a desenvolver giras de Umbanda junto com as sessões espíritas tradicionais. Nós podemos ter também a Umbanda Mirim ou a Umbandã. Essa vertente foi fundada pelo Caboclo Mirim através do seu médio Benjamin Gonçalves de Figueiredo. Outra vertente é a Umbanda Omolocô ou Traçada. Ela é fruto da umbandização de antigas casas de Omolocô, porém não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada. Começou a ser fundamentada pelo médio Tancredo da Silva Pinto. Umbandomblé é fruto da umbandização de antigas casas de candomblé, notadamente de candomblé caboclo. Outro segmento é a Umbandã ou Umbanda esotérica, fundamentada por Pai Guiné de Angola através do seu médio Woodrow Wilson da Mata e Silva, com a publicação do livro Umbanda de Todos Nós. Sua doutrina é fortemente influenciada pela teosofia, pela astrologia, pela cabala e por outras escolas ocultistas mundiais. A Umpran, a Umbandã ou Umbanda esotérica. Esse é um segmento fundamentado por Pai Tomé através do seu médium Roger Faraday. Surgiu com a publicação do livro Umbanda essa desconhecida. Essa vertente é uma derivação da Umbandã, das quais foi se distanciando ao adotar os trabalhos de apometria e ao desenvolver a sua doutrina de origem da Umbanda. Considera que essa religião surgiu há 700 mil anos em dois continentes míticos perdidos, Lemúria e Atlântida, e que teriam afundado em um cataclismo planetário. Ombradum ou Umbanda iniciática é a vertente fundamentada pelo médium Francisco Rivas Neto. Surgiu com a publicação do livro Umbanda, a protossíntese cósmica. Essa vertente começou como uma derivação da Umbanda esotérica, porém aos poucos foi se distanciando cada vez mais dela,
conforme ia desenvolvendo a sua doutrina. Nela existe uma grande influência oriental, principalmente em termos de mantras indianos e utilização do sânscrito, e há a crença de que a Umbanda é originária dos dois continentes perdidos, Lemúria e Atlântida, que afundaram num cataclismo planetário. Umbanda Guaraciana é a vertente fundamentada pelo caboclo Guaraci através do seu médium Sebastião Gomes de Souza, mais conhecido como Carlos Bubi. Os principais focos de divulgação dessa vertente são a criação dos templos guaracis no Brasil e no exterior. Bem, e finalmente temos a Umbanda Sagrada. Essa vertente foi fundamentada por Pai Benedito de Aruanda e pelo Ogum Sete Espadas da Lei e da Vida, através do seu médium, Rubens Sarraceni. Surgiu em São Paulo em 1996 com a criação do curso de Teologia de Umbanda. Sua doutrina procura ser totalmente independente das doutrinas africanistas, espíritas, católicas e esotéricas, pois considera que a Umbanda possui fundamentos próprios e independente dessas tradições, embora reconheça a influência das mesmas na religião. Ou seja, essa é a grande diferença desse segmento da Umbanda, né? Muitas umbandas seguem a linha africanista, né, dos antigos cultos de nação africana. Outros fazem bastante sincretismo com a Igreja Católica, dos orixás, etc, etc. Ou seja, a Umbanda Sagrada, apesar dela reconhecer que existe essa influência muito forte dentro da Umbanda, ela acredita que tem os seus fundamentos próprios e que a Umbanda não precisa ela tem seus fundamentos próprios, ela não precisa pegar fundamentos de outras religiões, né? E assim, e essa é uma das diferenças dessa doutrina, ok? Vamos conhecer melhor o seu fundador. Pai Rubens Sarraceni. Homem simples e tranquilo. É o autor umbandista mais lido do Brasil, mais de 50 livros. Sacerdote umbandista, criou o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, onde ministrou cursos de desenvolvimento mediúnico, teologia e sacerdócio, por meio dos quais se formaram adeptos, dirigentes e ministrantes do ensino religioso umbandista. Criou também o Colégio Tradição de Magia Divina. E talvez seja por isso, por esse grande número de livros e também pelos milhares de sacerdotes formados por ele, que a Umbanda Sagrada seja a mais conhecida e a mais difundida atualmente no Brasil. Muito bem, vamos começar estudando Umbanda Sagrada, entendendo como a Umbanda enxerga Deus, como ela cultua Deus. Aqui eu coloquei essa imagem para que a gente para ficar mais fácil para nós entendermos como Deus é visto dentro da Umbanda. E Deus aqui seria como se fosse esse raio branco que está partindo aqui do lado esquerdo do slide, e ele entra num prisma e se decompõe em 7 cores, em 7 raios principais. Este é o nosso setenário sagrado que vai dar origem às 7 linhas de Umbanda, porque é como se Deus, o incriado Olorum, ele se dividisse em 7 linhas. E dentro dessas 7 linhas, cada linha tem uma cor, que é diferente, mas também tem um elemento, né, que vibra esse Olorum e tem uma qualidade específica desse Olorum ali naquele raio. Aqui a grande diferença daquelas umbandas que a gente viu ali no início, né, é que muitas delas vão enxergar essas 7 linhas de formas diferentes das outras,
e principalmente da Umbanda Sagrada. Um exemplo, na Umbanda Sagrada nós temos em cada um desses raios que se decompôs aqui na frente, que são coloridos, nós vamos ter um casal de orixás. Em outras umbandas, não, nós vamos ter, por exemplo, o orixá Iemanjá, ele seria a representação desse orixá feminino, né? E ali dentro estariam todos os demais orixás femininos, né? Sendo como se fosse, por exemplo, Nanamburoquê, Oxum, fosse caboclas de Iemanjá. E Iemanjá seria a principal orixá feminina, e aí eles têm os outros 6 orixás masculinos. Na Umbanda Sagrada isso não acontece, porque na Umbanda Sagrada Deus é visto como pai e mãe. Então, automaticamente os raios que se subdividiram depois do prisma, eles vão conter em cada uma daquelas qualidades que eu estava falando, vai ter um pai e uma mãe de orixás que a gente vai entender melhor daqui a pouquinho, ok? É isso. Pois bem, aqui nós temos um slide que nos mostra de uma forma mais didática aqueles 7 raios coloridos que saíram do prisma. Na Umbanda Sagrada, aqueles raios são considerados tronos divinos, ou mistérios divinos, ou qualidades divinas. Então, aqui em cima nós temos o Lorum e ele se subdivide em pai e mãe do trono da fé, pai e mãe do trono do amor, pai e mãe do trono do conhecimento, pai e mãe do trono da justiça, pai e mãe da lei, pai e mãe da evolução e pai e mãe da geração. Aqui na fé teremos Oxalá e Oiatempo, ou Logunã, como também é conhecida. No trono do amor nós temos Oxum e Oxumaré. No trono do conhecimento temos Oxóssi e Obá. No trono da justiça temos Xangô e Egunitá, ou Oroiná, como também é conhecida. No trono da lei nós temos Ogum e Inhansã. No trono da evolução, Obaluaê e Nanamburoquê. E no trono da geração nós vamos ter Iemanjá e Omolu. E na esquerda dos orixás nós temos Orixá, Exu e Pombagira. Hoje nós não vamos falar de Exu e Pombagira, porque nós vamos estar dando um enfoque bem rápido nos orixás da direita. Os orixás Exu e Pombagira nós vamos estudar em aula própria lá na frente. Aqui também tem uma grande diferença. Em muitas umbandas, Obaluaê e Omolu são o mesmo orixá, e a Umbanda Sagrada já separa os dois. Em muitas umbandas, vocês vão encontrar a Ibeijada, que são as crianças, né? Em um dos tronos divinos. E aqui, na Umbanda Sagrada, a Ibeijada está dentro do trono do amor e ela é conhecida, o pai Oxumaré, por exemplo, é quem cuida dessas crianças, né? Em muitas umbandas a gente vai encontrar um orixá famoso que é o sangue, né? O sangue do vegetal, das folhas, mas ele está dentro do trono do conhecimento de Oxóssi, ou seja, a Umbanda Sagrada, ela não diz que não existem os outros orixás, ela só não os cultua, tendo em vista que ela tem os tronos e nos tronos ela tem o orixá que representa esse trono. Não quer dizer que o sangue não existe, ele vai existir para outros cultos, para outros tipos de umbanda, onde, por exemplo, não se cultua o Obá. Ok? Vamos para frente então. Pois bem, nesse outro slide a gente pode agora conhecer um pouco mais também os tronos. Cada trono, como eu disse anteriormente, está ligado a um elemento. Por exemplo, Pai Oxalá traz a qualidade da fé, mas o elemento dele, a sua essência é cristalina. Ele é regido, esse trono, por Oxalá e Logunã. A essência mineral está no trono do amor com Oxum e Oxamaré. A essência vegetal com Oxóssi e Obá. A essência ígnea, ou seja, o fogo, com Xangô e Egunitá.
A essência aérea com Ogum e Yansan, né, onde traz a lei, a ordem, os ordenamentos. A essência telúrica está com Nanã e Obaluaê no trono da evolução, e a essência aquática está com Omolu e Iemanjá na geração. Vamos conhecer esses par de orixás agora um pouco mais profundamente, não profundamente, que a gente vai fazer de forma rápida, porque cada orixá desse será tratado numa palestra específica, onde você poderá obter maiores detalhes. Bem, o trono da fé, Pai Oxalá, Mãe Logunã, né? Eles estão trabalhando a fé nos indivíduos. Então, nesse primeiro trono, Pai Oxalá, ele tem as suas irradiações bem retas e contínuas, projetando-se de forma passiva a todos o tempo inteiro. Já as radiações de Mãe Logunã, elas são cósmicas, elas são projetadas em forma de espiral e alcança os seres que desvirtuaram no campo da religiosidade para corrigi-los. Segundo trono, mistério do amor, elemento mineral, regido por Oxum e Oxumaré. Oxum é ativa, energiza os seres, estimulando-os a se unirem, pois só assim as concepções acontecem. A energia mineral pura do magnetismo torna o macho e a fêmea atrativos um para o outro. Já o chumaré é visto como um arco-íris, conduz para o alto da cabeça todas essas energias trazidas por Mãe Oxum e transformando a natureza íntima do ser. Por isso mesmo, esse orixá é considerado o regenerador, né? Aquele que vem para mudar alguma coisa. O chumaré, ele irradia as 7 cores que caracterizam as 7 irradiações divinas que dão origem às 7 linhas de Umbanda e vai atuar nos 7 tronos como elemento renovador. É assim que ele vai atuar, por exemplo, na linha da fé, para renovar a religiosidade das pessoas e encaminharem elas para a evolução. Às vezes, as pessoas estão bastante fanatizadas num meio religioso, não conseguem aceitar a verdade das outras pessoas, e a verdade, entre aspas, né, não, a religiosidade das outras pessoas. Estão completamente fanatizadas e não enxerga mais nada, não tem outra visão de mundo. Então chega o chumaré e vem trazer essa renovação, levando, encaminhando essas pessoas para outras visões de mundo, para conhecerem outras religiões que as irão auxiliar nos seus sofrimentos. E é assim que ele vai quebrando os preconceitos das pessoas e renovando todos os seres. Ele vai estar atuando com seu mistério, com seu fator regenerador, que é a regeneração dos seres, em todos os tronos divinos. Então, ou seja, isso é importante a gente entender. Não é porque ele está alocado aqui no trono do amor que ele não participa e não interfere nos outros tronos. Todos eles estão juntos e misturados de uma certa maneira, mas eles também se complementam quando o outro orixá precisa daquele fator, o orixá que está ali, com aquele fator que está projetando aquela energia, ele vai atuar aonde precisa nos tronos divinos, ok? No trono do conhecimento, enquanto o orixá Oxóssi, o mitológico caçador, estimula a busca do conhecimento, Obá concentra e traz assimilação mental sobre o aprendizado. Oxóssi, cuja qualidade é irradiar o conhecimento, a sabedoria, atua em nossa estrutura mental, cognitiva e psicológica, estimulando nossa busca pelo saber, no sentido mais amplo da palavra, ou seja, visa expandir todos os sentidos da nossa vida,
visa expandir todos os outros tronos em nossa vida. Obá, cuja qualidade por essência é atuar nos seres através do terceiro sentido da vida, que é o conhecimento, que desenvolve o raciocínio e a capacidade de assimilação mental da realidade visível. Quando o conhecimento é usado de forma negativa, Obá atrai e paralisa o ser que está se desvirtuando, justamente porque assimilou de forma viciada os conhecimentos puros. Muitos confundem lei com justiça. Alguns pensam ser a mesma coisa, mas realmente falamos de assuntos diferentes, mesmo um sendo tão ligado ao outro. São tronos distintos, mas em perfeita sintonia e entrelaçamento. Mesmo sendo temas diferentes, um depende do outro para a perfeita harmonia, e existe espiritualmente uma estreita ligação entre justiça e lei. Pois quando se fala em justiça, logo se pensa na lei, que dá base para a atuação da justiça. E quando se fala em lei, logo se pensa na justiça que aplica a lei. No trono da justiça divina, temos o par do elemento fogo, os orixás Xangô e Egunitá, ou Oroiná, como também é conhecida. Já lá no trono da lei, que nós vamos ver em seguida, nós vamos ter o par feitos pelo elemento ar, Ogum e Yansan, né? Não há fogo sem ar, assim como não há justiça se não houver alguém para aplicá-la. O trono da lei é regido por Pai Ogum e Mãe Yansan, conforme eu já vinha dizendo desde o slide anterior. Esses dois orixás são aplicadores da lei, porque sua natureza é ordenadora. Então eles se projetam e dão suas hierarquias naturais, que são os que nos chegam através da Umbanda. A Ogum é concedido o mistério guardião do Exu, as suas hierarquias, que são verdadeiras polícias astrais, que nos ajudam e amparam, nos defendendo e abrindo nossos caminhos. Yansan é concedido o mistério dos Eguns, espíritos, e a ela é dado o título de Rainha dos Eguns, pois sua energia os direciona para a evolução. O trono da evolução, regido por Obaluaê e Mãe Nanã Boroquê. Ambos são orixás de magnetismo e força mista. Eles zelam, cuidam e protegem as passagens dos estágios evolutivos. Como exemplo prático, podemos dizer que Nanã decanta o espírito que irá passar pelo processo reencarnatório, e Obaluaê liga ou finda o cordão espiritual que une o espírito à matéria. O orixá Obaluaê é muito associado à cura, pois a energia manifestante do orixá é a essência da alquimia e da transmutação do verbo transmutar. Entendemos modificar o estado de algo para além, ou seja, é o orixá que detém total poder sobre a magia e as transformações nela contidas. Utilizar essa força positivamente é um fator que temos que levar a sério, pois hoje vemos muitas pessoas defasadas em seu processo evolutivo por brincar com magia. Sétimo trono, trono da geração, Mãe Iemanjá e Pai Omolu. Iemanjá tem papel muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares, nossas casas, é ela que dá o sentido da família, às pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Ela é geradora do sentimento do amor ao seu ente querido,
que vai dar sentido e personalidade ao grupo formado por pai, mãe e filhos, tornando-os coesos. Rege as uniões, os aniversários, as festas de casamento, todas as comemorações familiares. É o sentido da união por laços consanguíneos ou não. Omolu, no trono da geração, que é o sétimo trono dos orixás da Umbanda, forma um par energético, magnético e vibratório com nossa amada Mãe Iemanjá. Onde ela gera a vida, ele paralisa os seres que atentam contra os princípios que dão sustentação às manifestações da vida. Enquanto nossa Mãe Iemanjá estimula em nós a geração, Pai Omolu nos paralisa sempre que desvirtuamos os atos geradores. Ok, agora eu vou colocar esses slides para que nós possamos fazer um resumo rápido dos orixás da direita da Umbanda Sagrada. E cada um desses orixás ele traz um fator principal, que é o que a gente deve prestar atenção, porque o fator que ele tem é o que ele vibra o tempo inteiro, ou seja, mais constantemente. Então, por exemplo, Oxalá ele tem um fator magnetizador que tem por função qualificar tudo e todos a partir dos seus magnetismos íntimos. Oiatempo ou Logunã, fator cristalizador, tem a função de dar forma final a tudo e a todos, dando-lhes estabilidade. Oxum, fator conceptivo, tem por função conceber na vida dos seres tudo o que é necessário para suprir suas necessidades íntimas. Oxumaré, fator renovador, tem a função de renovar o que já envelheceu ou perdeu sua função original na vida do ser. Oxóssi, fator expansor, tem por função expandir tanto uma faculdade mental de um ser quanto o campo dentro do qual ele está evoluindo. Obá, fator concentrador, tem por função tanto de concentrar uma faculdade mental que tornou-se dispersiva, quanto de afixar o ser em um único campo, para que ele se reequilibre e redirecione sua evolução. Xangô, fator racionalizador, tem por função desenvolver no íntimo dos seres a razão ou senso que diferencia o que é certo e o que é errado. Egunitá, fator energizador, tem a função de alimentar energeticamente todas as faculdades mentais em equilíbrio. Ogum, fator ordenador, tem a função de ordenar ou pôr em ordem tudo e a todos, colocando cada coisa em seu devido lugar. Yansan, fator direcionador, tem a função de direcionar a tudo e a todos na criação, encaminhando cada um para o seu lugar. Obaluaê, fator transmutador, tem a função de transmutar as coisas e os seres, a partir dos seus íntimos e dos magnetismos individuais, sem alterá-las externamente. Nanã, fator decantador, tem a função de decantar ou remover dos seres e das coisas criadas tudo o que está prejudicando e paralisando as suas evoluções. Iemanjá, fator criacionista, tem a função de dotar os seres de faculdades criadoras, possibilitando-lhes a criação das condições ideais para melhor evoluírem. Omolu, fator estabilizador, tem a função de dar estabilidade ao que vai sendo criado à volta dos seres para que possam evoluir em paz, harmonia e equilíbrio. Bom, esse texto com os fatores eu retirei do site do Instituto Sarraceni, tem aí o endereço aí abaixo do slide.
E eu gostei muito desse trecho que ele coloca, que eu gostaria de ler com vocês. É preciso que no estudo dos orixás tenhamos um ponto de partida para compreender melhor suas funções na criação e na vida dos seres, porque elas são as mesmas que temos que desenvolver em nosso mental e torná-las dons do nosso espírito, uma vez que o que está em Deus está nos orixás e tem que estar em nós, pois só assim estaremos alinhados com eles e nos tornaremos extensões deles aqui na Terra, para melhor auxiliarmos os nossos semelhantes. Bem, pessoal, essa foi uma rápida passagem aí pelas 7 linhas da Umbanda. Nós conhecemos bem por cima mesmo como os mistérios divinos acontecem, os tronos se manifestam. Nós vamos ver cada um deles com maiores detalhes em palestras próprias para eles. Mas, por enquanto, eu acho que deu para entender como que a Umbanda Sagrada se diferencia das outras Umbandas. E era esse o objetivo desse estudo. Então, a gente vai partir para o encerramento e antes de o fazer, eu vou pedir a vocês que se tiverem gostado aí da palestra, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que a gente possa estar compartilhando com vocês sempre os materiais que a gente conseguir produzir. Nossa casa é uma casa simples, a gente não tem aparatos tecnológicos para produzir um vídeo de melhor qualidade, mas a gente vai fazendo da forma como consegue. Se você curtir, vai ser uma grande ajuda para o nosso canal, tá ok? E para encerrar essa palestra, não sei se a gente pode chamar isso de palestra, mas para encerrar essa tarde de estudo, eu vou cantar um ponto da Umbanda que se chama Sete Linhas da Umbanda. Esse ponto ele é muito especial porque ele é um ponto que trabalha os orixás da Umbanda Sagrada, só que eu já vou pedir desculpa antecipadamente, porque aqui nós não estamos com atabaque, eu não sou cantora, então vocês já vão desculpando aí a desafinação. Mas eu canto assim mesmo. Eu gosto da música, é uma música especial para nós e nós vamos cantá-la para encerrar. Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oi, salve a Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Na natureza, 7 são as vibrações que Pai Olorum criou e aqui estão nesse congá. Na linha da sagrada geração, Pai Omolu e também Iemanjá. Lá na floresta, a força do conhecimento, saravá, meu pai Oxóssi, saravá pra mãe Obá. Quem movimenta é Inhansã, pelos caminhos do Pai Ogum. Linha da lei é linha forte nas demandas, saravá pra lei da Umbanda, saravá pra lei maior. Na força de Xangô e Oroiná, tem a justiça que vem tudo equilibrar. Na evolução quem rege é o Baluaê, que traz todo o seu saber junto com Mamãe Nanã. A cachoeira é de Oxum e o arco-íris de Oxumaré, que são a linha do amor de Pai Olorum, que ilumina cada um e engrandece a nossa fé.
Salve a Umbanda, salve as 7 vibrações, são 7 cores na coroa de Babá. Mãe Loguna é a mãe do tempo e da fé, e o regente da Umbanda é o nosso Pai Oxalá. Salve a Umbanda, salve todos os orixás, salve todos os tronos divinos.